E aí, turma linda? Nos anos 80, poucas animações conseguiram marcar tanto uma geração quanto She-Ra, a Princesa do Poder, misturando fantasia, magia, batalhas épicas e uma baita protagonista, se tornando um dos maiores símbolos da cultura pop daquela época. E no vídeo de hoje vamos fazer uma viagem nostálgica nesse desenho que marcou muitos corações e analisar a trilha sonora completa dessa belezura. Vem com nós! She-Ra, a Princesa do Poder, nasceu numa estratégia bem clara entre a Mattel e a Filmation. Expandir o universo de He-Man e os Defensores do Universo para o público feminino sem sair do mesmo ambiente de fantasia, numa época em que animações de ação existiam quase sempre ligadas à venda de brinquedos. She-Ra então já chega nesse modelo e funcionou como suporte para a nova linha de brinquedos da Mattel, como uma forma de ampliar também o alcance comercial da animação do He-Man, tendo um total de 2 temporadas que foram lançadas entre 1985 e 1986. Só que reduzir também o desenho a apenas mera propaganda de brinquedo seria simplificar demais o que essa belezura acabou se tornando, porque She-Ra equilibra a questão entre produto comercial e identidade narrativa própria. Mesmo presa no formato rígido da televisão infantil da época, o desenho consegue construir um universo consistente e etéreo, com reinos, facções, conflitos adoidados e uma continuidade interna entre os episódios. A estrutura continua sendo a história sendo contada entre os episódios, assim como He-Man, algo comum nas animações dos anos 80. Mesmo assim, Etérea passa uma sensação maior de unidade do que outros desenhos do mesmo estilo. She-Ra também segue o padrão clássico da Filmation, algo econômico e com reaproveitamento de movimentos e ciclos de animação. E isso tem um motivo. A Filmation trabalhava com orçamentos apertados e cronogramas acelerados para a televisão. Então eles acabavam reutilizando sequências para conseguir entregar o desenho a tempo e com o máximo de qualidade possível. A transformação de She-Ra, por exemplo, reaparece várias vezes quase sem alteração. Mesmo assim, o design visual do desenho funciona bem demais dentro dessas limitações. Tanto é que a paleta de cores, os cenários de Etérea e os próprios personagens criam uma identidade visual forte o suficiente para a animação marcar as telinhas mesmo décadas depois. E falando nos personagens, eles funcionam mais como arquétipos sólidos que construções mais psicológicas no sentido atual. A Dora é o centro moral da narrativa, que representa a heroína que se equilibra entre dois mundos depois de abandonar a Horda e se juntar à rebelião. Sombria ocupa o papel da manipuladora mágica e ameaçadora. Já Hordak funciona como vilão capirotesko tecnológico padrão de fantasia sci-fi da época. Basicamente, os personagens eram mais objetivos, apesar de terem variações de comportamento em alguns episódios, mas nada daquele desenvolvimento profundo nas telinhas. A questão da representação feminina é uma das coisas que mais chamam a atenção quando se analisa o contexto histórico da época. She-Ra foi incomum para os anos 80 porque tivemos uma protagonista feminina no centro de uma animação de ação e fantasia com uma baita distribuição. Só isso já faz com que a personagem seja importantíssima em um mercado dominado em sua maioria por heróis masculinos. Mas é importante falar também que não faz sentido tratar o desenho como se ele tivesse surgido originalmente como algo relacionado a pautas específicas que são mais discutidas nos dias de hoje. A principal motivação da Mattel foi mais comercial. A empresa queria alcançar as meninas que fossem consumir seus produtos sem perder a popularidade que já tinha conseguido com He-Man. Mas o impacto cultural de She-Ra existe e foi mais uma consequência do sucesso do desenho entre o público do que algo ideológico explícito da produção.
O desenho foca mais em temas como identidade, lealdade, opressão e resistência de um jeito acessível para o público infantil. O conflito de Adora com seu passado na Horda funciona como o principal motor emocional da narrativa, restringindo violência mais pesada e consequências permanentes para os personagens. She-Ra, a Princesa do Poder, foi criada como uma obra de animação que foi além de suas limitações da época e com identidade própria, sem forçar a barra. Era um desenho comercial dos anos 80 e ligado ao mercado de brinquedos, sim, mas foi produzido com consistência suficiente para criar um universo que marcou a infância de muitos como a minha, com grandes personagens e uma protagonista feminina que acabou se destacando. E o legado do desenho vem justamente dessa combinação, uma produção mais limitada naquele tempo, mas que conseguiu ir muito além daquilo que se esperava desse tipo de animação dos anos 80. Beijo paz nas línguas. Antes de continuar, não se esqueçam de clicar no botão do like e de se inscreverem no canal ativando o sininho, porque tem muito mais conteúdo lindíssimo vindo por aí. Continue nessa! A trilha sonora de She-Ra, a Princesa do Poder, talvez seja uma das partes mais subestimadas do desenho. Quando as pessoas falam da série, normalmente lembram da transformação da Adora, da estética colorida de Etéria, ou da importância cultural da personagem como uma das primeiras heroínas de ação voltadas para o público infantil feminino. Mas a música teve um papel gigantesco na construção da identidade do desenho e ajudava a criar a emoção e o senso de aventura dentro das limitações típicas das animações nas telinhas nos anos 80. E quem trouxe esse universo de Etéria para os nossos ouvidos foi Chuck Levi e Ray Saban, nomes bem conhecidos da televisão infantil daquela época e que também trabalharam no desenho do He-Man, ajudando também a definir um estilo sonoro bem característico daquela época. Agora, a faixa que mais chama atenção mesmo é o tema de abertura, que também aparece sempre que a Adora se transforma em She-Ra. Diferente do tema de He-Man, que apostava numa energia mais épica e triunfante, a música de She-Ra também é grandiosa, mas sem abandonar o tom mais pop e mais animado dos anos 80. Isso não significa que uma trilha seja melhor ou pior que a outra. É mais uma diferença de intenção. Enquanto He-Man passava uma sensação mais heróica, no estilo mais tradicional, She-Ra mirava no universo mais emocional, com mais cor e apelo na música de abertura. Tanto é que os sintetizadores são muito marcantes, o baixo é bem marcado também, os metais chegam chegando fazendo a melodia principal e as vozes cantam o nome de She-Ra em alguns momentos. Hoje em dia pode parecer datado, mas acabou virando o charme do desenho e funciona como se fosse uma cápsula do tempo da televisão infantil dos anos 80. Uma coisa que não posso deixar de falar é que, pela questão da Filmation trabalhar com orçamentos apertados, fez com que eles reaproveitassem não somente algumas animações, como também os aspectos sonoros, tanto na sonoplastia quanto na música. Só que mesmo assim, a trilha acabava tendo uma função ainda mais importante, o que ajudava a criar mais dinamismo e emoção, amplificando as cenas que eram visualmente simples ou repetitivas, assumindo a grande responsabilidade de não deixar a história se perder por causa disso. Certas faixas acabavam sendo relacionadas também a momentos específicos da aventura, magia ou confronto com a Horda, com sons mais rápidos e épicos que são mais ligados à rebelião e sons mais mecânicos e tensos relacionados aos inimigos, o que combina demais com a proposta do desenho que veio para misturar fantasia medieval com elementos tecnológicos e industriais. Mas o aspecto mais forte da trilha é sua capacidade de criar um tipo de conexão instantânea. A música não tenta ser complexa, como produções bem mais cinematográficas. Ela quer que você já fique com ela tocando nos seus ouvidos. Tanto é que dá para reconhecer o desenho só ouvindo alguns segundos da abertura. E isso é um grande sinal de sucesso para uma trilha, porque ela fica ligada diretamente à memória afetiva de quem assistiu. Do mesmo jeito que games antigos carregam o charme dos sons limitados da época, She-Ra acabou mantendo também uma estética sonora muito única, porque a música realmente acredita nesse universo, se entregando completamente à fantasia sem medo de parecer exagerado.
A força da trilha sonora está em focar em identidade, atmosfera e memória afetiva. Ela ajudou a transformar a Etéria num lugar reconhecível aos ouvidos, a dar personalidade à She-Ra e conseguiu permanecer na lembrança de muita gente décadas depois do fim do desenho. A maior conquista que uma trilha sonora pode conseguir. Mas o melhor que escutem a trilha sonora no link aqui embaixo para tirarem suas próprias conclusões. Felicidade. E aí, She-Ra também marcou a infância de vocês? Qual é o personagem favorito de vocês no desenho? Me contem tudo aqui nos comentários. Cheguei mais também para conhecer meu trabalho autoral e meu livro O Fabricante de Bonecos nos links aqui embaixo. E bora ajudar esse canal a alcançar mais pessoas e ir ainda mais longe aqui no YouTube clicando no botão do hype. Excelente semana para vocês, um excelente final de semana. Se cuidem, cuidem dos seus. Fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.